Eu vou ler umas palavras para vocês da carta de Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos. Paulo diz 4 coisas aqui. Primeira coisa que ele diz, eu estou me lembrando do curso de pregação que nós fizemos aqui com as mulheres, com as pastoras e pregadoras. Eu disse para elas: prestem atenção nas ondas do texto. O texto tem ondas. E quando você presta atenção nas ondas do texto, essas ondas já estão definindo como vai ser a sua argumentação durante a mensagem. Depois que eu fiz esse curso, elas começaram a me analisar como é que eu prego. E presta atenção, o senhor fez isso e tal. Tá bem, então prestem atenção nas ondas do texto. A primeira onda é essa aqui. A primeira coisa que Paulo diz é essa: pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. A segunda onda do texto: e por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A terceira onda do texto: estabelecendo a paz. E a última onda, como é que ele fez isso? Pelo seu sangue derramado na cruz. Essas são as 4 coisas que Paulo está dizendo no prólogo da carta aos Colossenses, o capítulo 1, que talvez seja, até hoje, uma das descrições mais completas sobre quem era Jesus Cristo. A preocupação de Paulo nessa primeira parte da carta aos Colossenses é tentar resumir quem era Jesus. Lembrem-se que nós estamos nos primeiros momentos da fé cristã. Isso aqui, essa carta, data por ali, por volta do ano 56, 57, no máximo 59, 60. Então, ali, os primeiros anos, praticamente 30 anos, nem 30 anos depois da crucificação. Então, Paulo está interessado em fixar na mente dos seus leitores em Colossos quem era Jesus, porque a grande pergunta, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e quando os discípulos começam a pregar, a grande pergunta é essa: quem é esse, afinal? E o que vamos dizer sobre ele? Você não tinha os evangelhos escritos, como nós temos hoje. Quer saber quem é Jesus? Vai aos evangelhos. Eles não tinha nada escrito. Tudo era na base da tradição oral, tudo era na base da conversa, tudo era na base do discurso, não tinha nada escrito. Paulo começou a escrever algumas cartas, alguns apóstolos também começaram a escrever cartas, mas você não tinha evangelhos. Os evangelhos foram escritos bem depois. Começam a ser escritos a partir do ano 60. Então, você tem aqui a preocupação de Paulo em tentar fixar na mente dos seus leitores em Colossos quem era Jesus, quem era esse. Então, temos aqui, se você ler o capítulo 1 todo de Colossenses, você vai ter lá uma descrição, ao mesmo tempo teológica, cristológica, de quem era Jesus, mas também você está lendo aqui a coisa de primeira mão. O que é que aqueles primeiros cristãos que saíram do forno, tinham acabado de sair do forno, alguns tinham convivido com Jesus. Paulo mesmo não tinha. A gente sabe que Paulo não tinha sido discípulo de Cristo. Mas muitos tinham ensinado Paulo e muitos tinham convivido com Jesus, estavam saindo do forno. E aí Paulo então resolve sistematizar essas ideias. Tudo que se falava de Jesus e tudo aquilo que ia correspondendo e que batia com o testemunho, a experiência do que falavam a respeito de Jesus, ele resolveu, não vou dizer botar no papel, porque não era o caso, mas botar no pergaminho. E fazer os seus manuscritos, que eram as cartas que ele escrevia. Então, nesse trecho, muito especialmente, Paulo está descrevendo algumas coisas aqui sobre Jesus que nos interessam sobremodo. E como nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como vamos juntos comer o pão, que simboliza o seu corpo partido por nós, e vamos beber do cálice,
que simboliza o seu sangue derramado por nós, eu achei que seria muito oportuno nós fazermos essa reflexão que Paulo fez sobre quem era Jesus e o que Jesus fez. O que estamos celebrando aqui é o que Jesus fez. O que estamos celebrando aqui é quem Jesus era. A primeira coisa que ele diz, que Deus concentra em Jesus a plenitude de todas as coisas. A palavra é difícil de entender mesmo. Não só no grego, que é a palavra pleroma, que eu acho uma palavra linda, acho bonita a palavra, o som maravilhoso, pleroma, olha só. Não serve como nome de ninguém, obviamente, mas a palavra é bonita. Pleroma, tem tudo que é consoante, tudo que é vogal, é um palavrão, pleroma. Né? E plenitude também diz muito pouco. O que é plenitude? De modo geral, plenitude é algo que completa. Algo pleno é algo completo, algo inteiro, algo íntegro. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: havia entre os cristãos de Colossos, nesses primeiros tempos, várias interpretações de quem era Jesus. Cada um dizia uma coisa. E havia muitas ideias sincréticas aqui, que misturavam influências de Epicuro, influências do estoicismo, influências platônicas. Misturava tudo. E aí Paulo, em vez de sair tentando separar as coisas, ele faz uma coisa fantástica, ele junta tudo. Ele diz: Jesus é tudo isso que vocês esperam, aguardam. Jesus reúne tudo isso. Jesus é essa coisa completa, Jesus é essa coisa inteira, Jesus é essa coisa plena. Foi do agrado de Deus, diz Paulo, Deus quis que Jesus representasse todas as expectativas humanas, todos os sonhos humanos, todas as necessidades humanas supridas, todas as mentalizações transcendentes a respeito de quem é Deus, do que é o absoluto, do que é o eterno, do que é o transcendente, do que é o misterioso. Paulo começa falando: Jesus reúne isso tudo. Tudo o que o ser humano precisa e tudo o que o ser humano espera está reunido em Jesus. Ele é a plenitude de todas as coisas. É o complemento de tudo, é o que dá sentido a tudo, é o que dá significado a tudo. Ele é a base de tudo, ele é a complementação de tudo, ele é a configuração de tudo. Jesus é a plenitude de todas as coisas. Nós estamos crendo em alguém que veio para ser todas as coisas. Tudo que o ser humano precisa em todos os aspectos, desde os mais materiais, como a necessidade de realização física, como os mais profundos, os mais indecifráveis, lá no fundo do nosso eu mais profundo. Jesus veio para que o ser humano encontrasse nele tudo o que ele precisa. Ele é a plenitude de todas as coisas. Essa disputa religiosa que faziam, por exemplo, no politeísmo. No politeísmo você tinha um Deus para cada coisa. Você tinha o Deus da morte, você tinha o Deus da fartura, o Deus da plantação, o Deus do dinheiro. Você tinha um Deus para cada coisa. E aí vem Paulo e diz: Jesus é a plenitude, Jesus é tudo o que vocês esperam dos seus deuses, tudo junto numa pessoa só. Todas as expectativas que vocês departamentalizam, que vocês
colocam em gavetas distintas. Jesus reúne tudo isso. Ele é a reunião e a plenitude e a completude de tudo isso. E mais, Ele é tudo isso para que Ele possa reconciliar todas as coisas. E aí Paulo diz que nele, por meio dele, todas as coisas são reconciliadas com Deus, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Então Jesus não é só esse pleroma, essa plenitude, essa completude de todas as coisas, mas Ele reconcilia através dele todas as coisas. Nos céus e na terra, está tudo girando em torno de Jesus, como se Ele fosse um eixo, e em volta dele girassem todas as coisas. Mas a ideia mais forte aqui é a da reconciliação. Acontece uma coisa com a gente que acontece com todo ser humano em toda a história, em que a gente para e diz: tem alguma coisa fora do lugar aí. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa que não bate. Como é que a gente quer tanto paz e não consegue a paz? Como é que a gente quer tanto uma terra saudável, ecologicamente saudável, e não consegue fazer isso? Como é que a gente quer tanto fazer o bem sempre, a gente quer sempre fazer o bem, mas não consegue sempre fazer o bem? De vez em quando é aquela raiva, aquela inveja, aquele ciúme, aquele despeito. A gente não mata ninguém, mas tem muita vontade que a pessoa morra. Gostaria muito que a pessoa deixasse de existir. Ué, o que é quando você pensa: que bom se ele desaparecesse. Se eu desaparecer, só morrendo. Aí a gente para pensar e diz assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como é que a gente quer tanto o bem das coisas e não consegue fazer? E não consegue realizar, não consegue botar em prática, não consegue dar concretude para nossos sonhos de coisas boas, de coisas virtuosas. Todo mundo quer uma sociedade justa, mas não conseguimos. Tem alguma coisa errada nisso. Há milênios o ser humano pensa sobre isso. E aí o apóstolo Paulo diz: está tudo partido. Está tudo partido, está tudo fragmentado, está tudo rompido, está tudo cheio de rupturas. Cada um de nós está cheio de rupturas. Nós estamos cheios de rupturas. Nós estamos cheios de rupturas. Nós estamos cheios de rompimentos emocionais. Nós repletos de carências. Nós repletos de memórias que nos desagradam. Nós repletos de feridas que carregamos, nós rompidos de várias maneiras no nosso interior, no nosso eu. Ora, isso acontece com cada indivíduo, isso acontece com a sociedade, isso acontece com o mundo. Estamos rompidos, há rupturas em nós. E aí Paulo diz: olha, em Jesus está a plenitude de todas as coisas, e por meio dele somos reconciliados. Essa reconciliação é feita em Deus, em nós, no outro. Essa é uma palavra também que eu acho muito bonita. Reconciliação. O poder de reconciliar coisas partidas. O poder de juntar aquilo que está rompido. O poder de reunir aquilo que está separado. E esse poder de reconciliação, Jesus Cristo veio exercer e tornar uma realidade. Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos reconcilia conosco mesmos, Ele nos reconcilia com o outro, e nos dá, diz Paulo numa outra carta, que é a carta aos Coríntios, nos dá essa missão da reconciliação, porque
Nada, absolutamente nada que nós recebamos de Deus, Deus nos dá sem que nós tenhamos a responsabilidade de fazer a mesma coisa com os outros. Cada vez que nós experimentamos uma dádiva de Deus, aquela dádiva recebida de Deus se torna uma missão para fazermos para os outros. Então, se Deus nos reconcilia com Ele através de Cristo, Ele nos dá também essa missão de promovermos reconciliação, de promovermos a paz, de promovermos união, de promovermos comunhão. Não tem nada mais anti-Deus, nada mais anticristo, nada mais anti-evangelho do que pessoas em nome de Cristo promovendo desunião. Ou em nome de Deus, promovendo rupturas. Ou em nome de Deus, promovendo divisões. Ou em nome do Espírito Santo, promovendo separações. Não tem nada mais anticristo do que isso. Porque Cristo é o símbolo dessa reconciliação que Deus veio operar em nós. A dádiva recebida de Deus se torna uma missão para a gente. Somos amados e amamos, somos perdoados e perdoamos, temos a misericórdia de Deus e somos misericordiosos e por aí vai. Então em Jesus estava essa plenitude toda, tudo o que precisamos encontramos nele. E Jesus veio promover essa reconciliação com todas as coisas. Tudo que está rompido em nós, na sociedade, na natureza, no universo, tudo que está rompido está sendo reconciliado, reunido através de Cristo nesse plano cósmico de Deus da reconciliação. A terceira coisa que Paulo faz é dizer o que Cristo veio estabelecer. Cristo veio estabelecer a paz. Quem gosta de confusão é ser humano. Quem gosta de guerra é ser humano. Quem gosta de arma é ser humano. Quem gosta de matar é ser humano. Cristo veio estabelecer a paz. E não é aquela paz abstrata, platônica. É a paz concreta. Cristo veio estabelecer a paz entre nós. Onde falta paz entre as pessoas, falta Cristo. Onde falta paz entre as pessoas, falta Deus. A maior, ou talvez uma das maiores provas de ausência de Deus é a ausência de paz. Onde há guerra, Deus não está lá. Onde há violência, Deus não está lá. Onde há perseguição, Deus não está lá. Onde há preconceito e discriminação, Deus não está lá. Onde há perseguição, Deus não está lá. Ele se ausentou. Por isso que aquilo está acontecendo. Porque onde Deus está, a paz impera. A paz domina. Então, se você quiser saber onde Deus não está, é só olhar onde há guerras, onde há conflitos, onde há perseguições, onde há intolerâncias, onde há discórdias. Com certeza, Deus não está lá. Porque Cristo veio estabelecer a paz de forma concreta a partir de nós. E, de novo, é outra dádiva que vira uma missão. A começar em mim, quebra corações, para que todos sejam um, assim como tu és em nós. Eu podia até cantar isso, mas não vou cantar, não. Vou só recitar. Onde Cristo está, a paz está estabelecida. Onde não há paz, não há Cristo. E aí, para mostrar como é que essa coisa é concreta, não é uma tese etérea, não é uma neblina, não é algo incorpóreo. E para mostrar que isso é muito corpóreo, e para mostrar que isso é muito físico, e para mostrar que isso é muito concreto, Paulo diz assim, para estabelecer a paz,
Ele derramou o seu sangue na cruz. Não tem nada mais concreto do que isso. Corpo, sangue derramado. A paz que Deus veio estabelecer veio de modo concreto para se tornar algo concreto e veio através de algo muito concreto, que é o corpo de Cristo, martirizado, torturado e finalmente morto numa cruz que, quando tiraram o seu corpo de lá, estava inteira, de cima a baixo, manchada de sangue. Quer algo mais concreto do que isso? Uma pessoa dá o corpo. Ele deu o corpo. Quando surgiu, ainda no primeiro século, essa ideia de dar o corpo, de Cristo encarnado, de corpo físico, é uma coisa que sempre não bateu bem na mente platônica de alguns cristãos. E aí começaram a inventar que, na verdade, Cristo não tinha vindo em corpo, ele tinha vindo em aparência de corpo só. Era uma espécie de um espectro. Sabe, um tipo de um fantasma de Hollywood, aquele negócio que... espectro humano. E aí, João, por exemplo, começa escrevendo a sua primeira carta, para combater essa ideia, ele começa dizendo: aquele que nós ouvimos, vimos, contemplamos com nossos olhos, apalpamos com nossas mãos. E aí mais adiante João diz assim: quem negar que Cristo veio em carne é o anticristo. Quem negar que ele veio em corpo é contra Cristo. Porque o Cristo em corpo, o Cristo físico, é o amor em corpo, é o amor físico. O Cristo na cruz derramando sangue é amor de Deus concretizado. E qualquer um podia tocar. Então Paulo deixa a coisa bem nesse nível. Diz: a gente está falando em plenitude, a gente está falando em reconciliação, a gente está falando em paz, e nada disso é abstrato. É tudo muito concreto, é para acontecer no nível da concretude humana das relações, da concretude do corpo, dos corpos humanos. Tanto que Cristo deu seu corpo e seu sangue para que isso acontecesse. É para a gente experimentar aqui, com nossos corpos, de forma concreta, palpável. Paz é uma coisa para a gente experimentar no relacionamento de forma concreta, palpável, não é uma coisa abstrata. Que haja paz na terra. Como haja paz na terra? Que haja paz na terra significa que haja paz em mim e no outro que convive comigo. Que nós convivamos em paz. É para isso que Cristo veio. Paz não é uma coisa abstrata, é concreta, para ser feito na relação. Começa em casa. Relações de paz em casa. Na vizinhança, relações em paz na vizinhança. No trabalho, relações em paz no trabalho. Na igreja, relações em paz na igreja. Tudo muito concreto. A gente pode botar a mão, pode tocar, pode ver que é verdadeiro. É isso que Cristo faz. Não está no campo das ideias, está no campo da experiência, está no campo do sensorial, está no campo da sensibilidade. A gente experimenta essas coisas. A gente não só idealiza isso, a gente experimenta, e foi para isso que Cristo veio. Então, nesse momento em que a gente vai comer pão muito concreto, nós vamos comer um pão concreto, que simboliza o corpo concreto de Jesus. A gente vai beber do cálice concreto, que simboliza o sangue concreto de Jesus. E isso aconteceu porque, de forma concreta, Ele é a reunião disso tudo que precisamos e encontramos nele. De forma concreta, Ele reconcilia. Se você não é capaz
de se reconciliar com alguém. Não há Cristo aí. Ou se você não é capaz de aceitar a reconciliação de alguém, não há Cristo aí. E sentir a paz, e promover a paz, tudo de forma muito concreta. É tudo para ser experiência do corpo, experiência nossa, experiência da nossa história, experiência da nossa vida aqui. É nesse sentido que ninguém precisa morrer para experimentar o céu. Porque de alguma forma esse céu antecipado acontece quando essas relações de reconciliação, de paz, acontecem conosco. É uma forma de sentir o céu, de antecipar a experiência do céu. Estarás comigo no paraíso, disse Jesus. O paraíso só vai ser paraíso porque é estar com Cristo. O que faz com que estar com Cristo aqui também estabeleça para a gente uma antecipação do paraíso. Dentro das nossas limitações humanas, dentro das nossas fronteiras, cheias de defeitos, porque todos nós os temos, mas de forma muito concreta, sentir essa plenitude de Cristo, sentir essa reconciliação promovida por Cristo, experimentar a paz concreta de Cristo, desse Cristo que deu seu corpo e deu seu sangue, era um corpo e era sangue de verdade, sendo derramado na cruz para que nós experimentássemos isso. Não permita que essa morte e esse derramamento do sangue de Cristo tenha sido em vão para você. Porque quando você não permite que essas coisas aconteçam, quando essas coisas não se realizam em você em forma de paz, de reconciliação, de plenitude da vida, você está fazendo com que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão para você. Que o sacrifício de Cristo tenha valido a pena para você e em você, com isso acontecendo de forma muito concreta na minha vida, na sua vida, na nossa vida e por onde andarmos. Que haja a plenitude de Cristo em nós, que haja a reconciliação de Cristo através de nós, que haja a paz em nós e a partir de nós, desse Cristo que deu o seu corpo e derramou o seu sangue para nos fazer isso que fomos chamados a ser, corpo de Cristo na terra. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir o coral que vai cantar agora.